Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. E no último vídeo eu comentei até o versículo 13. Versículo 13 deste Evangelho. Foi o último que eu li. Os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E hoje eu vou estar meditando a partir do versículo 14 até aí uns 20 minutos de vídeo. Vou compartilhar em minha Bíblia. Está aí minha Bíblia. Vamos lá. O versículo 14 diz o seguinte. Ele é o que eu li. Então, eu meditei até o versículo 14. Então, hoje eu vou meditar a partir do versículo 15. Que vai falar a respeito do testemunho de João. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olha para você ver aí. Então, o João Batista, que não é o João que escreveu o Evangelho, este aqui é o batizador. Esse João aqui não é o filho de Zebedeu. Este aqui é filho de Zacarias, o levita que servia no templo, que era da ordem de Abias, juntamente com a sua mãe Isabel. Então, ou Elizabeth, João Batista, como está aí, e Ioannes era João Batista, filho de Zacarias e Elizabeth, precursor de Cristo. Por ordem de Herodes Antipas, foi lançado na prisão e mais tarde foi decapitado. Este é João, o Batista. Então diz aí que ele testemunha a respeito dele, dar testemunho, falar daquilo que ele sabia a respeito dele, quem? De Jesus. Então ele é o precursor de Jesus e ele veio para dar testemunho a respeito dele e exclama. Interessante que ele não disse, ele exclamou. Tem uma diferença entre falar, dizer e exclamar. A palavra grega aí é esta aqui, ó. É um verbo. Esse verbo está na voz ativa, no modo indicativo e na terceira pessoa do plural. Engraçado que diz que ele exclamava. O que é exclamar? Vamos ver o significado? Exclamar, a raiz do verbo é craso. E o que é craso? Craso é grasnar, gritar, berrar, vociferar. Ou seja, João Batista, ele começou seu ministério gritando em alto e bom som.
a respeito da pessoa de Jesus. Ele não estava somente falando, calmo, falando para as pessoas. Não, ele estava vociferando, ele estava gritando, berrando a respeito de quem? De Jesus. Ele estava clamando, gritando. Este é, olha só, então ele gritava em alto e bom som. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Contudo, ele tem o quê? A primazia. O que é a primazia? A primazia dá a ideia de vir antes. Engraçado que nesta palavra aqui, contudo a primazia, tem contudo a primazia, tem 3 palavras gregas. Tem a palavra ginomai, tem a palavra emprosten e tem a palavra mou. Interessante. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que este que vem depois de mim, ele existe. Ou seja, ele é antes de mim. Ele existe, ele tornou a existência, ele começou a ser, ele recebeu a vida. A palavra ginomai, que é a primeira aí, é isso aí. Ginomai é tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Ou seja, aí depois vem a palavra emprosten, que é antes. Antes. Então, ou seja, existir antes de mim. E ele diz o seguinte, porquanto ele era antes de mim. Porque existia aqui, na língua grega não existe, já está aqui nesse conjunto de palavras aqui. Ele era antes de mim, João Batista. Então João Batista está, o que João está testemunhando? Que Jesus é Deus, antes de encarnar aqui nesta terra, antes de se tornar homem como um de nós, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus, ele habitava com Deus. Toda a criação, tudo que foi feito, foi obra do Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez, se não fosse por ele, porque ele já existia antes da sua encarnação. Olha o 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. A palavra plenitude é uma palavra grega que é pleroma. Pleroma. Esta palavrinha aqui, pleroma, ela é um substantivo neutro. E aqui é pleromatos. Pleroma dá a ideia de acontecer no tempo determinado. Interessante que a palavra era usada muito para quando um navio estivesse no porto, atracado no porto, e eles começavam a colocar mercadorias dentro do navio. Então, quando ele chegava no limite, diz o seguinte, que ele estava cheio. Olha aí, está no 2A aqui desse lado. Ó. Aquelas coisas com as quais o navio está cheio. Bens e mercadorias, marinheiros, remadores, soldados. Ou seja, quando atingiu o limite, pronto. É o tempo da plenitude. Por isso que ele falou que nós temos recebido da sua plenitude, da sua completude, do seu enchimento. E ele usa 2 palavras, graça sobre graça.
É graça em cima de graça. E o que é graça? A palavra graça, no grego, aqui, pode ver que ele usou 2 vezes. Harin, haritos. Ele usa harin, haritos. 2 vezes. É graça por graça. Graça em cima de graça seria, mas na língua grega não dá essa ideia. Na língua grega é graça por graça. E a graça, o que é o haris? Que é a graça. É usada 2 vezes aí, esse substantivo feminino. É boa vontade, é favor. Então, vamos ver o que significa aí, ó. Tá aqui. Da bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs. Isso é graça, é harin ou haris, é a bondade e misericórdia de Deus sendo oferecida aos homens. Por isso que João, o Batista, ele testemunhou. Todos nós temos recebido a sua plenitude, do seu enchimento. Graça sobre graça. 2 vezes graça. Ou seja, o favor imerecido. Eu não merecia, mas eu recebi, porque Deus me alcançou através da sua misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia é quando eu coloco o meu coração na miséria do meu próximo e olho com ele, para ele com atenção. E ele prossegue. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Interessante. Interessante. Porque a lei, aí é o nomos, foi dada por intermédio de Moisés, ou Moshe, ou Moisés, aí no grego. Então a lei lá no Antigo foi dada por Moisés. A graça, novamente ele falando sobre a haris de Deus, o favor imerecido de Deus para com o homem, fazendo com que esse homem volte a Cristo, volte para Ele, porque Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então Deus enviou o seu Filho Jesus para que o Senhor Jesus reconciliasse a humanidade com seu Criador. Isso é graça, é favor imerecido, é misericórdia. Deus, na pessoa de Jesus, estava reconciliando consigo mesmo o mundo que estava perdido. Mas para que essa reconciliação aconteça na prática, nós temos que aceitar o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Se não aceitarmos, nada feito. Temos que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando nós aceitamos, aí sim, nós recebemos o favor imerecido de Deus, que é a haris. Aí nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus. Porque no passado, antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Está escrito lá em Romanos
Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas agora, a graça. E eu já disse o que é graça, o haris, é a misericórdia, a bondade, a qual Deus exerce através de Jesus, fazendo com que almas se voltem a Ele. Por meio de Jesus Cristo. Por meio aí a palavra dia, que dá a ideia por através de. Então, através de Jesus, o homem agora recebe graça. E não só graça, ele diz aí que é verdade. A verdade. Aletheia. Aletheia significa um substantivo masculino, que é a verdade em qualquer assunto e consideração, verdadeiramente. Também significa que é verdade em coisas relativas a Deus e os deveres do ser humano. A verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana sem sua intervenção sobrenatural. A verdade também significa a verdade tal como é ensinada na religião cristã, com respeito a Deus e a execução de seus propósitos através de Cristo e com respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às invenções dos judeus e às opiniões e preconceitos de falsos mestres, até mesmo entre cristãos. Esta é a verdade de Jesus. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o próximo versículo, se você quiser ler um pouquinho a respeito da lei, está lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 vai falar a respeito que foi Deus que usou Moisés para trazer a lei. Está lá no versículo 1 do Êxodo. Vamos lá conferir? Está aí na tela. Pega o hebraico aqui. Ó. Então falou Deus todas estas palavras. Vaidaber Elohim et kol ha-devarim haele lemor. Lemor no hebraico é dizer. Ou seja, e falou Elohim. O termo aí Elohim é Deus. Et aí ele é a ideia de uma partícula não traduzida. A todo o quê? Todas essas palavras. E ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa do servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí começa o quê? Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, Deus deu para Moisés. Anohi, engraçado que no primeiro versículo aqui, ele usa o termo Elohim. E no segundo versículo, ele começa assim, Anohi, Adonai, mas aqui na verdade ele usa o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, que é o nome de Deus. Ele usa assim, Anohi, Adonai, Elohecha, Asher. Ou seja, eu sou o Deus. Repete 2 vezes, interessante. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Interessante. Mas não é a nossa meditação nesse dia. Voltemos lá para o Evangelho de João para nós encerrarmos nesse dia. Então, vou voltar aqui. Versículo 17 agora. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Veja bem a profundidade desse versículo. Ninguém jamais viu a Deus. Theos. Homem nenhum viu a Deus. Lá em Êxodo 33, 20, Moisés desejou ver a face de Deus. Ele queria conhecer a Deus, porque ele ouvia somente, ele via as manifestações e ouvia a voz, mas não viu a pessoa de Deus. E Deus, lá no Êxodo 33, 20, ele diz o seguinte para Moisés: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Interessante. Homem nenhum, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, veja que João Batista, ele estava falando algo a respeito do Antigo Testamento. Ninguém jamais viu a Deus, porque está escrito lá em Êxodo 33, 20. Mas ele diz o seguinte: o Deus, ou seja, o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Então, Jesus como homem era Deus, ele não deixou de ser Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele abriu mão da sua glória e se fez carne, mas ele não deixou de ser Deus. Momentaneamente, durante a sua estadia aqui, ele abriu mão, mas ele jamais deixou de ser Deus. O Deus unigênito, que aí a palavra é monogênes, monogênes é único, exclusivo. O Deus único, o Deus exclusivo, que está, veja bem que não esteve, porque agora Jesus estava ali como homem, havia passado 30 anos. Aqui, João está testemunhando a respeito de Jesus, próximo aqui do batismo de Jesus. Então, Jesus já estava na terra. E eles diziam: o unigênito que está, interessante, que está no seio do Pai. É que não esteve nem estará, ele está no seio. Aí a palavra grega é kolpos, substantivo masculino, está na concavidade, está entre os braços, no colo, no regaço, em frente do corpo, entre os braços, e assim por diante. Ele está juntamente com o Pai. No seio do Pai é quem que está no seio do Pai, Pater, está falando de Deus, é quem o revelou. Ou seja, e interessante aqui que a palavra revelar não é apocalipse na língua grega. A revelar aqui é uma palavra grega, exgeomai. Exgeomai é conduzir adiante, é expressar-se através dele. Ou seja, Deus se expressava aqui na terra, Deus agia aqui na terra na pessoa de Jesus. Por isso que um dos discípulos falou assim: mostra-nos o Pai e já basta. E o que Jesus disse? Felipe, eu estou tanto tempo com vocês e você me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Pronto, eu e o Pai somos um. Mas agora Jesus estava aqui na terra fazendo o quê? Se revelando. Era Deus encarnado. Aí se cumprindo o que está lá no profeta Isaías, que ele será chamado Emanuel, é Deus conosco. Porque Jesus é a expressão, revelar aí é a expressão máxima de Deus aqui nessa terra. Olha só o que diz Mateus 11, 27 para encerrar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Interessante. E diz o seguinte: aquele que tem
aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Paulo falando a Timóteo diz que ele habita, Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Mas Jesus, o Filho unigênito, ele revelou o Pai aqui nesta terra. Por isso que nós temos que seguir a Jesus, amar a Jesus. Pois bem, já venceu o nosso tempo. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade a partir do versículo 19. Então, próximo vídeo, continuando ainda a respeito do testemunho de João Batista, nesse primeiro capítulo do Evangelho, deste Evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando sua vida rica e poderosamente. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.